né, para a maioria, dito patologia EAD. Eu acredito que vocês vão sentir um pouco de diferença no que é EAD em relação à disciplina dada em sala de aula, por quem tem conhecimento de causa de patologia, quando você fica escutando alguém no vídeo falando que nem ao vivo é. Vocês vão perceber isso. Não que seja mais fácil ou mais difícil, pelo menos o entendimento ele fica melhor. Então, assim, primeira coisa, óbvio, patologia, em relação, esqueci de mostrar, ao plano de ensino, ele não parece grande, mas a questão os assuntos que se estendem a falar do mesmo são conteúdos extensos, não difíceis. Então, por exemplo, eu tenho aqui introdução, eu tenho que falar métodos de estudo de patologia, que eu vou iniciar agora, hoje, por exemplo. Então você tem etiopatogênese das lesões celulares, por exemplo, que cabe aqui, com degenerações, morte celular, necrose e apoptose. O que é uma displasia, uma metaplasia, uma neoplasia, uma hiperplasia, uma hipertrofia, uma hipoplasia, ou seja, são mudanças na forma da célula. Até tal de mudar tanto que ela vira uma célula nova, neo, que é novo em latim, câncer, neoplasia, por exemplo. Né? Então a gente fica por aqui. Depois você tem distúrbios neuromusculares, degenerações mórbicas, necrose e apoptose. Aí você tem alterações de interstício, enfim, está aqui o cronograma. Você olha, como são de 80, 10, 20, né? Eles vão aprender a dar nomes, né, aos tipos de neoplasias, né? Carcinoma broncogênico metastático. Onde está? O nome já diz onde ele está, o que é, enfim. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? E distúrbios cardiovasculares. O que é uma hiperemia? Você já sabe. Hiperemia, sangue, hiperemia ativa, reativa. Coisa que vocês já ouviram, que eu falei para vocês, principalmente naquelas palestras que eu dei para vocês. Vocês lembram? Hemorragia, uma trombose, embolia, uma isquemia, um infarto, um edema, um estado de anasarca, por exemplo, quando o indivíduo perde o fígado no sentido de uma cirrose medicamentosa ou de uma cirrose hepática, por exemplo. Ele vai ter um edema, por quê? Porque ele tem uma hipoalbuminemia. Então, assim, o porquê? É um ciclo, certo? Então, processo inflamatório, vou falar muito de inflamação para vocês, né? Muito. Então, assim, tá aí o cronograma, não é tanta coisa, tá vendo? Ó, já acabou. Aí você tem aqui, ó, doença do sistema respiratório. Sistema respiratório, você pega as asmas, as DPOCs, né? As doenças pulmonares obstrutivas, igual pegar o que estou falando, não sei porque estou a falar assim em português, Portugal, mas eu carioca. Mas assim, não sei porque DPOC, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, aí você entra no enfisematoso, no bronquítico crônico, na bronquiectasia, que talvez é uma doença que vocês nunca ouviram falar. Já ouviram? Bronquiectasia é uma doença que é parente do enfisema. Vocês vão pegar muita criança, quando vocês pegarem na clínica lá, criança tem bronquiectasia, é quando o relevo da parte de dentro dos brônquios e bronquíolos é como se fosse um asfalto esburacado, que acumula secreção. Ele fica obstrutivo. Ou uma doença restritiva, que as doenças restritivas, que as pessoas não conseguem expandir a caixa torácica. Respiratória, por exemplo, né? Eles falam bronquiolite? Oi? É a palavra bronquiolite? Aqui eles falam que é bronquiolite. Bronquiolite é outra patologia, mas ela não é uma doença, que ela não se enquadra nem na DPOC e tal, que é menos grave, por exemplo, mas é uma patologia também. A gente vai entrar. Por quê? Porque lá na farmacologia vocês não têm antiasmáticos ou broncodilatadores de ação direta. Entendeu? Como é que vai falar de broncodilatadores de ação direta se você não sabe o que é uma asma? Então, por isso que eu falei, a importância de vocês estarem aqui me perguntando. Quem tem prática na clínica, às vezes, que trabalha já com você, eu acho que o Rogério, né? O Rogério está ali, também trabalha. E o Lucas também, eu já conheço desde a época da família, que minha aluna família, ele trabalha já na clínica. Vi. Então, inclusive, isso é bom, interessante, ok? Em relação a livro, também passei esses livros para vocês em PDF. Tudo, ó, vocês estão com a faca e o queijo na mão, passei em PDF. Quais os livros que eu passei para vocês? Em PDF. O melhor livro que vocês podem ter de patologia é esse aqui, ó. Robbins, cadê? Deixa Robbins aí. Aqui. Robbins encontrando. Patologia estrutural e funcional Robbins. Isso, me ajuda. Tá embaixo. Em negrito. Aí embaixo é o último.
Esse aqui é o melhor livro de patologia do mundo. Tá? Eu passei ele PDF para vocês em português, inclusive. Ele tem umas 1.400 páginas. Vocês não vão ler tudo, obviamente. Vocês vão ler a parte que me cabe se estiver dando aula aqui, obviamente. E o segundo melhor livro do mundo é brasileiro, que é o Bogliolo. Passei também. Tá lá. Então vocês aqui tem. Pega o Bogliolo. O melhor capítulo de inflamação que tem, um dos melhores livros, é do Bogliolo. Quem escreveu foi um capixaba. Estava no meu orientador de banco de doutorado, o Fausto. A inflamação é comigo mesmo. Então, assim, bons livros, melhores. Pode pegar qualquer um. O Abas, muito bom. Só que o Abas é mais imunologia, tá? Isso é imunológico. Mas, você pegando o Bogliolo para mim, tem PDF, e o Hobbes eu te dei PDF. Hobbes encontrando, né? Aqui, tá? É isso mesmo. Muito bom livro. Ok? Geografia está aí. Tem que acertar algumas coisas aqui, mas não precisa. Depois a gente vê os casos clínicos aí. Certo? Vamos ao que interessa nesse sentido. Vamos lá. Existe um grande paradigma do que se fala em patologia. Primeiro vocês têm que entender da onde o termo patologia vem. Porque normalmente o termo patologia, as pessoas fazem aquelas, já vou chegar lá, as pessoas fazem aquela piadinha, né? Vou estudar a doença dos patos, patologia. Todo mundo sabe que patologia, de certa forma, logos, né, é o estudo das doenças. Mas de onde vem o termo pato? Vai ver isso. Então preste atenção. Primeiro, um excelente, já no primeiro slide, um excelente organograma para cair na prova. Primeiro slide. Por quê? Vocês devem aprender, talvez hoje, eu creio que vai dar tempo, o que é uma etiologia? Ou seja, o que é uma patogênese? E de certa forma, toda patologia, toda doença, a primeira coisa que acontece antes do indivíduo ter um sintoma e ter uma alteração na forma da célula, toda doença, o que precede a mesma é uma alteração bioquímica. Quando num grupo celular ou em apenas uma célula, o seu mecanismo funcional bioquímico se altera, seja enzimático, seja de síntese proteica, ou uma célula errônea, errada, que está trabalhando de forma errada, isso vai preceder a doença. Você não vai ter o sintoma antes da célula ou do tecido estar funcionando de forma errada. Então, o que precede isso aqui que eu vou falar daqui a pouco, você sempre tem uma alteração bioquímica que, de certa forma, vai trazer uma alteração morfológica. Agora, como você vê a seta aqui indo e vindo, uma alteração na forma da célula não necessariamente vai trazer uma alteração bioquímica. Por quê? Porque a célula, como vocês viram lá no cronograma, ela tenta se adaptar. São adaptações celulares. Se adaptar como? Em frente a uma injúria, uma lesão celular. Ela aumenta de tamanho para não morrer, ela diminui de tamanho para diminuir o metabolismo. Digamos que tem um grupo celular que está recebendo menos oxigênio. O neurônio está recebendo menos oxigênio. Obviamente, menos oxigênio, menos sangue chegando, glicose. Ok, carrega, que leva. Se for abrupto, morte celular, necrose. Mas para essa célula, às vezes, não é uma diminuição tão grande de aporte, essa célula tem que se adaptar. Bom, ela não pode ter um tamanho como tinha antes, você está recebendo menos nutrientes. O que ela faz? Diminui de tamanho, então ela está se adaptando, né? Então, ou seja, você tem uma alteração. Aí, se você tem uma alteração na forma, obviamente um neurônio menor, com menor capacidade de fazer sinapse, o neurônio que não funciona tão bem. A cognição pode ser afetada, por exemplo, né? Então, mas de cara, assim, sempre o que precede a patologia é uma alteração bioquímica que, consequentemente, vai levar a uma mudança da forma celular se essa célula não morrer. Ela vai tentar se adaptar, certo? E, claramente, isso vai trazer uma alteração de função. Ou seja, se alterar a forma com que ela funciona,
e consequentemente ela mudar a forma, esteja certo. Vai mudar o que nela? A função. Então aquela célula que é Não estou olhando para aquela célula que é bem formatadinha, pré-formatadinha, para fazer o que ela faz, se você muda a maneira com que ela funciona dentro dela, eu estou falando de uma célula, mas pode ser um grupo celular, um tecido, certo? Ou um órgão. Bioquimicamente, a célula tenta mudar a forma para se adaptar, consequentemente a função já vai embora, aí você muda a função. Isso a gente chama de história natural da doença. O que é a história natural da doença? Todas elas seguem, umas mais graves, obviamente, até o processo inflamatório, que seja mais simples, teoricamente, mas toda doença tem uma história natural, ou seja, que é a etiologia, que eu vou falar depois, a patogênese ou a patogenia, que vai alterar o mecanismo de funcionamento bioquímico, que consequentemente vai induzi-la a mudar a forma, se ela não morrer. Ela tem que se adaptar. E isso vai alterar a função. Ela não funciona mais da mesma forma. Aí você já tem que, aí você já entra na doença, que é a história natural da doença. Certo? Então isso aqui é receita. Pô, isso aqui foi tirado do Hobby. Eu fiz no PowerPoint, inclusive, as setas, mas isso foi retirado daquele livro Rosas que eu falei para você, tá? Então, agora resta saber, daqui a pouco eu já vou chegar nesse assunto, por que uma etiologia? Porque no ato de vocês, quando chegarem lá na frente, evoluir um paciente, vocês devem saber a etiologia da doença, ou seja, qual é o padrão etiológico da doença, patogenia da doença. São coisas que vocês possivelmente já têm na cabeça, vocês só não sabem o nome científico correto. A doença foi causada por isso. A etiologia da doença, tudo tem um jeito de escrever. Tá bom? Perfeito. etiologia bíblica. Eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho um slide só falando dessas paradinhas. Ok? Vamos lá. Por definição, olha que interessante. Patos, olha de onde vem. De paixão. Vem do grego, ou seja, a maioria do que se fala na área da saúde é latim, mas alguma coisa dá uma chupinhada, dá uma pegada do grego também. Mas o que é? O que os gregos falavam? Olha só, chega a ser engraçado, mas paixão, patos, qualidade na fala, em escritos. Quem está apaixonado fala diferente. Quem está apaixonado escreve diferente, conforme os gregos. Acontecimento em outros que excita a piedade. Quem está apaixonado, os outros ficam olhando, coitado, vai sofrer. Não é assim até hoje? Mais ou menos. Quem está muito apaixonado, você pensa assim, Tá sério. a pessoa não muda? Aí o cara Já Duas sente vezes até mesmo. 2 meses quer casar, já quer abandonar, enfim. Mais ou menos, a ideia dos gregos era, isso é mais velho que está para frente. Excita a piedade ou a tristeza, porque a pessoa que, para eles, está apaixonada, ela tem, vou falar tinha porque é que eles falaram na época, né? Uma labilidade muito grande de comportamento. Consequências terríveis do descomedimento humano. Ou seja, os gregos achavam que a paixão, que é diferente de amor para eles, aí a filosofia não vai ter nesse conceito, que a paixão é diferente de amor. Então a paixão para eles é algo bem diferente. Tem gente que acha que paixão não é uma coisa, não é. Né? Enfim. Então, ou seja, o conceito de patos, de paixão, deles darem o estudo das doenças, a botar patos na frente de paixão, está ligado a padecer. Padecer significa adoecer. Ou seja, a pessoa apaixonada, eles associavam com uma pessoa doente. No sentido mesmo que vocês acreditam. Não doente no sentido de que vai morrer, mas que a pessoa fica completamente falada, doente, nesse sentido, tá? Instabilidade emocional. Isso. Pois o que é passível de um acontecimento padece deste mesmo.
Portanto, não existe patos senão na mobilidade, na imperfeição, ou seja, eles achavam que o ato de estar extremamente apaixonado, uma paixão, é algo imperfeito, porque você não está raciocinando. Agora, se você parar para pensar, tudo bem, é coisa filosófica grega, só para mostrar para vocês de onde vem o nome patologia, eu tenho que mostrar. Agora, se você parar para pensar, você vê aí esses crimes aí, casal, a mãe tem uma mãe, tem um filho, conhece uma pessoa, assassina o filho. Vocês estão cansados de ouvir isso, então não? Ou joga pela janela, ou dá um choque insulínico para não deixar prova. Vocês lembram disso? Então, e aí? Os gregos, tá vendo? Sabe que a pessoa está no seu juízo perfeito? Eu não estou falando que a paixão tira o juízo perfeito da pessoa, mas era só uma constatação que os gregos deram, por isso que é patologia, ok? Não é doença dos patos, então para de falar isso, tá bom? Mas nessa questão, o que fazer ocorrer isso no caso é a liberação de várias neurotoxinas no cérebro que causa a diminuição da... É Robson, né? Em Robson. Na verdade, eles, assim, ao pé da letra, eles não falavam que uma pessoa apaixonada era doente, eles só fizeram uma analogia, aí botaram patos na frente. Óbvio, não. Se isso fosse verdade, todo mundo que era apaixonado, não ia dar, enfim, ia dar problema. Mas eles só fizeram analogia, porque a pessoa apaixonada, ela fica irracional. Não, sim, isso que eu queria dizer. Aí você tem, aí no sentido fisiológico, você tem toda a mudança endócrina e hormonal que pro bem, obviamente, é bom, então, é bom estar apaixonado. Só que tem algumas pessoas que passam do limite, passam da homeostasia, digamos assim. Ok? Vamos lá. E o logos é estudo, né? Ou falado, a palavra escrita ou falada, que é o verbo, né? Conceito filosófico, trazido como razão. Tudo é estudo. Porque logos, na verdade, a gente fala que elogia estudo, na verdade é razão. Né? Ou seja, você pode chamar de estudo também. Conceito filosófico traduzido como razão, tanto como a capacidade de racionalização individual. Ou seja, você pode chamar de conhecimento ou estudo. Então, é o estudo da razão e do conhecimento lógico. A patologia, aquilo que foge, você chama de doença. Eles falaram. Tá? Então, patos mais logos é o conhecimento da dor ou sofrimento. Como a pessoa que está apaixonada na cabeça deles lá, ela entra em dor ou em sofrimento, eles associaram isso ao estudo das doenças. Só para termos de analogia, tá? Que é o estudo da doença. Então, patologia significa o estudo da doença. Mas, se eu perguntar algo a vocês, talvez fique um pouco mais subjetivo, porque foram feitas muitas coisas em relação a frases, a terminologias, que não se encaixa hoje para a gente. Vocês devem entender isso. Por exemplo, se eu perguntar a Narolina, viu como é isso, não? O que é doença? Doença? Também tinha um estado emocional. Aí você está falando estado emocional, mas aí o processo inflamatório é estado emocional? Uma bactéria tem a ver com o estado emocional? Não. Você entendeu? Isso. Então quando você pergunta, eu estou ensinando, né? Mas a depressão sim. Oi? A depressão sim. A depressão é a doença hoje que mais afeta as pessoas. O que mais mata hoje é a doença cardiovascular, o que mais afasta do trabalho é a depressão. É tudo que muda o vou falar nisso, gente. O câncer também tem muito a ver também, às vezes, relacionado com o emocional também. Sim, tem. No mês de setembro eu vou fazer uma... Tipo o que eu fiz lá de hipertensão arterial pelo ano passado, eu vou falar só de depressão no auditório, tá? Depressão e antidepressivos e ansiedade. Então já vamos se programando aí que a Vanessa vai marcar uma data em setembro. É estressante viver perto de alguém assim, você viu? Oi? É estressante, nossa. Ansiedade, então, pior ainda. Então, o que é doença? Bom, a OMS fez um desserviço pra gente. Pós-Segunda Guerra, a Organização Mundial de Saúde. Que serviço ela fez? Quando acabou a Segunda Guerra, em 45, né, em junho de 45, foi lançado as duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, enfim. Eles falaram que o que é? Em 45 acabou a guerra, em 45 e 46 veio a OMS. Falou o quê? Saúde
é um estado, já cansaram de ler isso, não é? Isso está errado, tá? Mas se mantém. Se mantém por quê? Vou explicar. Para você pegar a maioria ou a população do planeta Terra para ter um entendimento fácil sobre isso. Mas nós, como somos da área da saúde, quando você lê isso aqui, a gente interpreta isso aqui como errado. Por quê? Para a OMS e para a maioria entender, eles falaram o quê? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. É uma frase bonita. Vamos pensar com os meus botões. Há alguém aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 30 mais ou menos matriculados, né? Beleza. Vamos pensar com os meus botões aqui. Saúde é um estado de... Existe alguém, 1, 2, 3, 4, 5, esses 10 aqui, sei lá. Existem esses 10 pessoas aqui, 11 comigo, que tem um completo bem-estar físico? Não. É uma coisa errada. Se isso é saúde, e você fala que saúde tem que estar no completo, Mas totalmente dois. Você tem que estar completo. ninguém está completo. Não, mas eu sou uma atleta, não sei o que, mas eu sou um atleta olímpico. Vai ver a quantidade de lesões que ele tem, se é físico. Tem alguém aqui com a saúde mental em dia? Não. Depressão, ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizado, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOD. Você sabe o que é TOD? Não. Existe talvez esse dia que eu for dar essa palestrinha lá, vai vir uma psicóloga falar junto comigo, né? Ela pega a parte da depressão da psicologia, eu pego a parte da fisiologia e do mecanismo fisiopatológico. Deixa eu perguntar. O DSM é o Black Book, é o livro da psicologia. A cada ano, está no 5º, a cada ano parece que vai triplicando o tamanho de quantidade de doenças que eles vão colocando. Não vou falar inventando, que seria muita... Mas assim, vai aparecendo coisas absurdas. Por exemplo, eu tinha falado uma vez do seu filho que está fazendo trabalho, você lembra? Hoje já existe algo chamado TOD. TOC vocês conhecem. Transtorno obsessivo compulsivo, que é um deles. Estou dando exemplo, tá? Como mental. Que normalmente a gente pensa como TOC como algo mecânico e físico. O chinelo tem que estar assim, a gaveta. Isso é um TOC, que é a deficiência de serotonina no sistema nervoso central. Isso é o toque mecânico. Agora, o pior tipo de toque é o toque mental, que a pessoa fica num pensamento reverberante, ela só fica pensando aquilo. Aquilo é um dos piores tipos de toque que tem. Não o físico, de botar a meia, a gaveta. Ela não tira aquele pensamento e aquele pensamento fica indo e voltando. Sabe? Entende? Só pensa a mesma coisa. É um dos piores tipos de... É um toque, só que é um toque mental. Tem um TOD, só que ele é considerado na infância. Transtorno opositor desafiador. É quando a criança ela fica desafiando os pais. Ela fica desafiando os pais. Então presta atenção. Não é TOD de tomar. Aí eu fico pensando assim, será que essas crianças que são diagnosticadas como TOD, que ficam desafiando os pais, tem 10 anos, 11 anos. Calma. Será que lá no sertão do Nordeste, ou lá nos Pampas Gaúchos, primeiro desafiado, cura na hora. Entendeu? Tipo assim, será que são doenças que estão relacionadas a metrópoles, a criança que fica o dia inteiro com o tablet na mão, que tem, ou seja, tem esse tipo de diagnóstico que o psicólogo dá, TOD. Mas assim, será que existe uma medicalização ou tratamentos que estão brotando aí? Eu não sou psicólogo nesses méritos e nem vou criticar isso, mas a gente tem que pensar, porque isso faz pensar. Por exemplo, mental e social. Tem alguém bem socialmente aqui? No banco está tudo certo? Você consegue ir lá pagar suas contas? A IDP está lá para cortar com a luz aí, social. Mas o social não pode só conseguir pagar, por exemplo. É um todo, eu estou falando de dinheiro só. O social que eu acho que teria que ser assim, você conseguir pagar tudo, sobrou qualquer. Se você pagou tudo... Não sobreviver, ficou viver. duro, você não está social. Você está sobrevivendo. Você sobrevive, exatamente.
Partindo-se da premissa que nós somos brasileiros, vocês estão aqui trabalhando para pagar a faculdade, teoricamente, tem alguém muito bem aqui? Eu não estou. Entenderam? Ou seja, e não apenas ausente. Ou seja, isso aqui pra gente, da saúde, não quer dizer absolutamente nada, porque não tem ninguém que. Só que o senhor falou sobre o toque, né? É um exemplo só que eu dei de toque. toque. Sobre crianças, né? Na verdade, desafios pais. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, e ela é especialista em criança. Ela fala que muitas vezes, quando a criança chega numa fase assim, de adolescência e aí muda o nome, sabe? Ela fala que às vezes é o ambiente onde ela vive. Sempre é. Os pais. Sempre é. Sempre é. Na maioria das vezes, a minha esposa é psicóloga, a maioria das vezes a gente percebe que tem a parte genética, mas a questão multifatorial que mais influencia é o ambiente em que ela é que vive, que ela é criada. Entendeu? Aquele rapaz que matou os pais, lá na Praia da Costa, eu acredito que eles foi também. Dodge. Ele era fazer medicina na UVB. Enfim, então olha só, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Esqueçam isso. Falem porque o OMS, a frase é essa. Mas vieram depois outros autores e melhoraram, por exemplo, isso. Né? Por exemplo, ó, então foi criado pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi alvo de inúmeras críticas desde então, pela comunidade da área da saúde, porque o pessoal de humanas ama isso aqui, da área de humanas, tipo, enfim, porque é o que eles almejam, mas isso aqui é inalcançável. Eu enxergo isso como inalcançável porque eu dou aula de fisiologia, anatomia, patologia, genética, biologia celular, diagnóstico por imagem, de anatomia, fisiologia, de farmacologia. Não pode, não tem como. O inalcançável. Então, só inúmeras críticas de quem faz o mestrado, o doutorado na área da saúde, o cardio principalmente, né? Alvo de inúmeras críticas, ou seja, estado de completo bem-estar faz com que a saúde seja algo que e não é. Eu não estou falando que todo mundo aqui está doente, mas ninguém está em completo bem-estar social, físico e mental. A gente tem o que? Variações, ou seja, na verdade vocês vão ver que estar saudável é se manter o máximo possível dentro dos seus parâmetros fisiológicos sem variar muito. Isso eu chamo de quê? Eu falei aula passada, de homeostasia, perfeito! Cai na prova. Homeostasia. Posso falar cai na prova? Estão merecendo? A turma está merecendo? Renato, a turma merece? A Renata não merece. Ou seja, faça com que a saúde seja algo ideal, é inatingível. E assim a definição não pode ser usada como meta. Agora presta atenção. Se essa frase aqui for utilizada como meta pelo serviço de saúde pública, o que você vai fazer? Desiste. Porque se essa meta nunca vai ser alcançada. Essa meta nunca vai ser alcançada. Isso para o Estado, se você pega um político, por exemplo, que ele gosta de um dinheirinho e ele quer um completo bem-estar, ele vai injetar dinheiro em algum lugar, não vai? Isso pode favorecer o quê? Estão entendendo? Acontece isso hoje? Todo dia quase. A gente mora em que país? Na verdade, a gente mora em que continente? Na América do Sul inteira está assim, né? Estamos cercados por Venezuela, vocês perceberam, não? Estamos nos tornando uma Venezuela. Viramos uma ilha, né? A gente está meio que ilha, mas assim, no sentido, nem vou entrar nessa cidade política, não detesto falar de política, mas assim, isso acaba puxando para o Estado o quê? Eu vou tomar conta de você, porque você tem que ter um bem-estar completo. Dinheiro público, entendeu? Uma maneira, uma analogia, tá? Ou seja, como meta pelos serviços de saúde.
Aí bate a meta, se não bater a meta, a gente dobra a meta, se dobrar a meta, a gente volta na meta, você lembra aquelas frases malucas que tinha uma pessoa que falava? Enfim, alguns afirmam ainda que a definição pode possibilitar o quê? Isso que eu estava falando aqui. Isso aqui está no livro, tá? Não é do Google, não sou eu que estou falando. Uma medicalização da existência humana. Ou seja, se você busca, por exemplo, um completo bem-estar físico e social mental, você tende a exagerar no quê? No fármaco. Tipo que eu dei exemplo do quê? Do Todd. Será que uma criança às vezes dá... Criança peita o pai no sentido, será que é Todd mesmo? Ou será que é um momento, uma fase? Aí leva um psicólogo... Sem agressão, por favor. Mas, por exemplo, será que é uma fase? As crianças, na verdade, começam e tal...